No Paraíba, Em Vassouras, vale? em Vassouras Os e primeiros Paraíba do que Sul. chegaram, então, foram para lá. Sabe mais ou menos a época? Foi em janeiro, como eu falei, foi em janeiro de 1856, bem antes dos paulistas 1856, que só começam a chegar. Nós já tínhamos discutido aqui no programa com o Paulo Roberto, na semana passada, que os italianos chegaram por aqui por volta de 1850 e pouco também. Não, mas na verdade em São Paulo a grande leva já foi até na República, mas começou lá em 1870. Eu sei, aqui também. Aqui também. Aqui também. Em Petrópolis, 1890 e pouco. Isso, já é República. Mas esses primeiros que vieram já vinham lá, 1850, 1840. Mas a experiência pioneira do Rio, que não deu certo. Não deu certo porque, na verdade, a nobreza, depois vamos traçar um paralelo entre eu chamo a aristocracia rural cafeeira paulista e a nobreza fluminense. Há uma diferença clara entre elas aí. E, por último... Lá, aristocracia, aqui nobreza. Aristocracia, o poder da terra, vamos dizer, aquele termo grego, aristocrata, né? Que não havia muito barão de café lá em São Paulo, os baronatos foram dados mais na província do Rio de Janeiro, por razões que depois vamos abordar, e há uma diferença clara entre o comportamento deles, né? Entre a postura dos paulistas e dos fluminenses. Muito bem, então o que acontece? E será também que foi o fim da escravidão que propiciou o fim da monarquia? Ou é uma coincidência de data histórica? Tem alguma coisa atrás disso aí? Então, falando então sobre o ciclo do ouro, eu abordei que por volta de 1695 foi um paulista, um bandeirante, Antônio Rodrigues de Arzão, que descobre o ouro naquela região. Foram descobertas concomitantes, Rio das Mortes, Rio Doce, Rio das Velhas, e por volta de 1700 você vê que o Brasil tinha, o Reino do Brasil tinha 500 mil habitantes e cerca de 300 mil pessoas moravam na região das Minas Gerais. Isso quer dizer que as pessoas migraram, até de Lisboa, vinham para cá atrás exatamente do ganho fácil, de você conseguir o ouro, de ficar rico e ir embora para Portugal. Só que ninguém queria plantar, as pessoas queriam só ouro. Então houve dois grandes ciclos de fome. Tanto é que lá em Ouro Preto tem uma região chamada Campo das Caveiras. Foram milhares de mortes ali, que aquela última grande leva de fome foi de 1698 a 1701, por aí. Então, por consequência, o Prisco, como ninguém queria plantar, e havia pouco meio circulante na colônia. As moedas portuguesas, quando em Portugal vinham para cá, eram quase todas no litoral. Ficavam todas no litoral. Então, nas Minas Gerais, houve um processo de escambo, quase troca direta. E a inflação altíssima, quer dizer, aquele ouro que ficava tudo aqui no contrabando gerava uma troca direta por mercadorias. Então, quem plantava era tido como burro. Pô, esse cara não quer ser minerador, quer plantar. Pra você ter uma ideia, o custo era tão alto de vida que uma refeição, levantei para dados já de julho de 2013. Hoje, seria hoje, né? O custo, 5 pessoas almoçando lá nas Minas Gerais, por volta de 1710, gastariam R$8.000. Um almoço, pago em ouro, pago em onça de ouro, aquele pozinho, uma onça teria algo em torno de 3,58 gramas. Quer dizer, quanto custava uma galinha? R$1.500, uma galinha. Quanto custava um boi? R$28.900. Quanto custaria um escravo? R$35.000. Você vê como é que era o preço inflacionado por causa do ouro. Ninguém queria plantar. Então, quem tinha uma galinha vendia peso astronômico, que era para matar a fome da pessoa. Bom, inclusive tem aquele episódio, só para citar, da Guerra dos Zimbábue, que vai acontecer ali também, entre paulistas e mineiros, etc. Bom, na verdade, então, entre vamos dizer assim, a sede da colônia Rio de Janeiro e Minas Gerais, houve então os caminhos que os bandeirantes abriam. Vamos citar 3 especialmente: o caminho velho, que é por Paraty, o caminho novo, que passava aqui pelo Vale do Paraíba, seguindo ali Nova Iguaçu, e a variante do caminho novo, que vai dar na nossa Petrópolis aqui. E para o Vale do Paraíba... Petrópolis, então, é uma variante. Variante do caminho novo. Então, o que acontece? Ao longo desses caminhos foram surgindo povoados. Você tinha uma oficina de ferrar mulas. Passavam por ali, algo em torno de 100 mil muares. Eram tropas de muares. Então, o que acontece? As tropas de mulas iam com mantimentos e voltavam com ouro. Daí o contrabando, o descaminho, etc. Então, ao longo desses caminhos, eu vou chamar a atenção de 2 ali que vão dar origem a Vassouras, Valença, Mendes, Barra do Piraí, é a estrada do comércio, a estrada da polícia.
abertas em 1810 e 1820, já no fim do ciclo do ouro. Só abrindo um parênteses aí, esse caminho por Nova Iguaçu, na realidade, ele passava por Barra do Piraí, Miguel Pereira, Pati de Alferes, Isso. não é isso? Vassouras e Barra do Piraí, não é? Exatamente, que depois vai haver uma variante dele que vai se chamar a Estrada da Polícia do Comércio. Então, isso aí é início do século XVIII, mais ou menos 1700. Você tem um mapa aí interessante sobre isso, né? Na verdade, o que eu fiz, que vai constar nos meus livros, está um pouquinho grandinho, mas, na verdade, o caminho velho seria esse que vai de Paraty. Deixa eu ver se a gente pode mostrar aqui. Esse caminho aqui viria de Paraty, subindo aqui até a região do Rio Doce, o caminho velho. O caminho... Põe na frente aqui na sua câmera. Tá, vamos mostrar isso aqui. Aliás, é muito interessante esse mapa aqui. Vamos mostrar aqui esse mapa. Então, o caminho velho viria de Paraty e entroncaria lá em cima em Minas Gerais. O caminho novo já sairia de Iguaçu, do Porto Iguaçu. Dá para chegar um pouquinho mais aqui? E a variante do caminho novo seguiria diretamente, passando por Petrópolis, indo até Paraíba do Sul, cruzando o Paraíba do Sul, onde seria hoje a região perto de Paraíba do Sul, Três Rios, e atingir a região de Minas Gerais. Aí depois você vai ter as variantes importantes também, que são a Estrada da Polícia, do Comércio, que vão dar, nas margens dela, vai dar Vassouras, Mendes, Miguel Pereira, enfim, essas cidades que hoje são do Vale do Paraíba. Mas, na verdade, então, o comércio, o café chegou ao Brasil, como já abordei, com o Palheta, que ele pega essas sementes lá com a Madame d'Orvilliers. Daí a razão do nome da marca Café Palheta. Café Palheta, e tem o Café d'Orvilliers também, não sei se tem hoje, mas no meu tempo do Rio tinha o Café d'Orvilliers, que é uma homenagem a Madame d'Orvilliers. O Café d'Orvilliers, em homenagem à mulher do governador, Café d'Orvilliers. D'Orvilliers, eu não sei bem a pronúncia francesa. Que era o sobrenome? Do governador e da mulher dele. Então, o que na verdade então, também nós temos que entender a conjuntura propícia do início do século XIX, porque na Europa e nos Estados Unidos, como houve muita aceitação, os preços subiram muito, isso no século XVIII e XIX, e o consumo aumentou também. Então, observe isso, e aquela Revolução do Haiti de 1804, do levante dos escravos, que era a colônia francesa que abastecia o mercado americano e europeu. O que aconteceu então? A aristocracia mineradora antes, ela tinha aquele capital acumulado, fruto até da sonegação fiscal. Que não sabia como é que ia gastar. Não sabia onde gastar e tinha a mão de obra acumulada. Então, esse capital acumulado pelo ciclo do ouro e a mão de obra escrava ociosa, exatamente vai ser os dois pilares nos quais vão se estruturar a cultura de café no Vale do Paraíba. Essa aristocracia resolve investir no plantio do café na província do Rio de Janeiro, porque encontrou o clima propício, viu aquele mercado carente europeu com os preços altos e investiu pesado ali, comprou grandes propriedades de terras e criou aquela unidade de produção que vai ser a característica de todo o império, a grande propriedade territorial rural, a fazenda de café, que vai ser a grande propriedade territorial rural, no modelo daquele inglês plantation, latifúndio, monocultura, escravocrata, visando a exportação. E por isso que você vai ver aqueles casamentos depois, falando de quanto mais você casasse a sua filha de um barão do café, com um rapaz que é filho da baronesa, etc., você teria as fazendas aumentadas em tamanho, para você agregar as terras. Quer dizer, então, na verdade, foi comum no Império Romano, havia grande propriedade territorial rural também. É como eu digo sempre nos livros, né? Brilhou então nos céus fluminenses uma nova estrela, o café, que foi trazer ao Império do Brasil opulência e riqueza. E foi verdade, foi uma coisa fantástica. Podestá, me diz uma coisa. Quanto tempo durava? A lavra do ouro também usava mão de obra escrava. Quanto tempo durava um escravo na lavra do ouro? Não há um consenso, não há um levantamento. Você tem documentos, que eu pesquisei também, vários historiadores pesquisam isso. Em geral, durava de 8 a 10 anos. E no café, no ciclo do café, na lavra do ouro ele ficava sentado, talvez na bateia, ou então carvando minas, que era uma coisa horrorosa também, não tinha ar quase, aquele ar rarefeito. E nas minas, se quem conhece a Gurupetamina do Chico Rei, aquilo ali, eu não ficaria trabalhando ali nem que você me pagasse. Imagina você obrigar um escravo a trabalhar ali, nas condições piores de umidade possível. E na lavra do café, na colheita, enfim, o café era plantio, a manutenção do pé, a colheita, tudo feito à mão. Então tinha que plantar, tinha que manter
tinha umas cobras, quer dizer, aí um escravo também, pelo levantamento que eu fiz, das diversas fazendas que eu conheci, porque como é que surgiu o meu interesse assim pelo café? Porque a família do meu pai, ela tinha uma fazenda em Vassouras e eu cresci nesse meio rural. Então, as documentações das fazendas que eu estudei dão também algo em torno de 8, 10, no máximo 12 anos. Porque você tinha um escravo de dentro, que era da família, das mucamas, e tinha um escravo do eito ou de fora, que seria o escravo de dentro da família, que fazia um trabalho mais como uma empregada doméstica, era uma coisa assim mais leve. Agora, o escravo de lavoura vivia no máximo 12 anos, já era uma coisa de comemoração, porque era muito desgastante. Aquelas doenças que o cafeiro propiciava, etc. A ideia que a gente tinha era que o escravo da lavoura do café, até mesmo pelo período pós-1850, quando o tráfico negreiro foi efetivamente proibido, a ideia que se tinha, o que pelo menos eu e a Andréa, que esteve aqui com a gente, a Andréa Ferreira, que faz pesquisa sobre isso também, a ideia que nós tínhamos é que o escravo do café, ele tinha uma sobrevida maior. Cada caso é um caso. Eu já vi vários relatos de durar 6 anos, 10 anos. Em função do patrimônio, porque antes de 1850, era fácil você descartar o escravo que já tinha trabalhado há algum tempo, ele morria, e você comprava outro. Agora, depois de 1850, ficou praticamente impossível de comprar escravo. O tráfico negreiro não existia mais. Acabou. Então, havia até aquela preservação da vida do escravo e para que ele também constituísse família. Tanto exatamente. É que a relação escravocrata no Brasil pós-1850 é totalmente diferente do que havia anteriormente. Na verdade, porque aí o escravo, a família escrava, passou aí para Casa Grande também. Também. Isso é interessante. Vamos abordar depois. Aí você tem a lei do tráfico Eusébio de Queiroz, de 1854, que aboliu o tráfico, de 1850, que aboliu o tráfico de escravos, né? E você teve também aqueles movimentos de lei do ventre livre, dos sexagenários, mas, na verdade, o fim do tráfico oficial, vamos dizer assim, propiciou a migração interna, porque as lavouras de cana-de-açúcar do norte estavam já em decadência. Então, o fim do tráfico oficial da África propiciou a migração interna dos escravos. Quer dizer, na verdade, não caiu muito nível, não. Mas como é que era a fazenda de café, essa produção? Era tipo um quadrilátero. Você tinha no centro a Casa Grande, em volta, no centro o terreiro de café, depois tinha a Casa Grande e as senzalas e as tulhas, porque o fazendeiro queria fiscalizar. O fazendeiro queria realmente observar a produção dele. E vários não só um terreiro, mas vários terreiros de café. E você tinha também as tulhas, um café era armazenado, ele secava, enfim. E, na verdade, você tem os estilos arquitetônicos do Vale do Paraíba. Você tem, primeiro, uma casa que tem um estilo, o engenho de açúcar do século XVIII, que é a Fazenda Ubá, seria a representante dela. Você tem um casarão, estilo mineiro do século XIX, que é a Fazenda de São Fernando, lá em Vassouras, é o estilo representante dela também. E tem um estilo neoclássico, que é com influência da missão francesa, que é a fazenda, por exemplo, do secretário, que era do Barão de Campo Belo. E tem o estilo chalé, que é o estilo tardio, que já vem com a imigração alemã aqui em Friburgo, em Petrópolis, que é aquele chalézinho, que, por exemplo, a Fazenda de Santo Antônio, lá em Vassouras, e a Rio Novo, essa em Paraíba do Sul. O que nós podemos destacar também, em termos de produção, para vocês terem uma ideia, a maior safra do Império, o apogeu da produção foi de 1850 a 1870. A maior safra foi de 1855. Pra você ter uma ideia, foram 9.369.000 arrobas. Se você multiplicar o preço de uma arroba, são 14 quilos e 689 gramas. É só multiplicar 9 milhões por 14. Você teve 2 bilhões e 293 milhões de sacas de café. É uma coisa assim muito grande. Astronômica. Realmente é uma coisa que haja mula para transportar tudo isso. E você tem uma ideia, então, esses números são um pouco contraditórios, mas essa safra de 55 foi o apogeu. E o Brasil ele correspondia com 55% da produção mundial. E a província do Rio de Janeiro com 76,% dessa produção. E no finalzinho, Vassouras produzia 80% desse café todo. Então, em conclusão, a conclusão é que Vassouras, por esse período, foi o maior produtor mundial de café. E o fazendeiro, o Dom Pedro II começa a dar títulos de baronato
porque em retribuição aos serviços prestados ao Estado, quer dizer, as fazendas começam a ser aquela riqueza toda, eles mandam vir artistas franceses para pintar, e, na verdade, essa aqui é uma aquarela do Villarongo, o fim do ciclo do café. A partir de 1880, com a erosão, isso quer dizer o seguinte, quer dizer, o que a erosão é? É a perda da camada do solo fértil da terra. Começou a fazer, plantando café, como mostra esse desenho do Villarongo aí, isso é da Fazenda Paraíso, lá em Valença, lá em Rio das Flores, que pertencia a Valença de São Moncepô. Plantando café durante 40, 50 anos assim, do alto a baixo dos morros, começou a haver erosão, quer dizer, a perda da camada. Quem vai hoje naquela região de Barra do Piraí, Vassouras, você vê que os morros estão todos erodidos. Há quem diga até que daqui a 200 anos que vai virar uma planície, porque perdeu toda a camada fértil. E a abolição da escravatura também colaborou para que o ciclo do café na província do Rio de Janeiro ocorresse. Por quê? Porque o escravo é uma mercadoria, coisa. E o que acontece? Os fazendeiros aqui gastavam muito, então eles davam as fazendas como garantia e os escravos também. Então, os escravos sendo libertos, o fazendeiro perdeu aquela garantia toda. Isso quer dizer o seguinte,